Paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te dar uma palavra de Deus, para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Efésios, capítulo 6, verso 12 em diante. Vamos orar ao Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti. Quero pedir perdão das falhas, pensamentos, omissões. Guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda armadilha, de toda cilada. Pai, guarda a nossa entrada e a nossa saída. Guarda nosso cônjuge, nossos filhos, nossa casa, nosso lar, que eu te peço em nome de Jesus. Pai, Senhor, vai repreendendo toda a fúria do inimigo, todo engano, Pai, que essa palavra venha ser para transformação, tanto da minha vida como da vida dos meus irmãos, Senhor. Pai, eu sei que o Senhor tem algo poderoso e santo para falar conosco através desse estudo que o Senhor deu hoje, Pai, porque tem sido, Senhor Jesus, hoje um dia de guerra para poder trazer essa palavra em nome de Jesus, mas o Senhor é um Deus que está no controle. Eu sei que essa palavra, Pai, vai atingir corações, mente e espírito em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor em Efésios capítulo 6, verso 12 diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse versículo bíblico, fala sobre a batalha espiritual, onde nos é revelado que a nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra as forças espiritual do mal. Aprendemos que por detrás dos conflitos humanos, existe uma raiz aí espiritual e não física. Existe algo que não é a pessoa fazer porque quer, mas é porque existe algo espiritual. Paulo, ele nos relata a existência de uma hierarquia de hostes espirituais malignas que influenciam no mundo. Assim como tem hierarquia, governamentais, também tem religiosas, tem também a hierarquia nas hostes espirituais malignas, Tem a hierarquia no reino de Deus, também tem no reino das trevas. Por isso nós temos que orar, buscar e clamar pelo sangue de Jesus para que ele venha nos revestir. Nós sabemos que nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós estamos como se estivéssemos dentro de uma bolha, dentro de algo assim parecido, que nós estamos guardados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós estamos guardados pelo sangue do Cordeiro. Aonde dentro dessa bolha, ali está também o anjo do Senhor, aquele que está ao nosso redor. Mas também a palavra do Senhor diz que ao derredor, ao nosso redor, dentro dessa bolha, tem um anjo do Senhor conosco. Mas ao derredor tem os anjos caídos, Está o inimigo da minha e da tua alma, está ao nosso derredor esperando quem possa tragar. Quando nós falhamos, quando nós pecamos, quando nós damos uma brecha, ele então fura essa bolha, ele então tem legalidade, porque ele age com legalidade. O inimigo, ele não age por agir, ele espera uma brecha, uma legalidade. Nós temos que olhar onde nós temos dado essa legalidade. Às vezes é em um filme, às vezes é em uma série, num desenho, numa música, às vezes é em uma palavra que você falou sem pensar, numa idolatria. Então a solução para esse problema, de nós entendemos que nossa guerra é espiritual, não é contra a pessoa, a solução está aí em Efésios, capítulo 13 ao 18, aonde nos instrui todo cristão a se vestirem das armaduras de Deus para conseguir resistir no dia mau, aonde fala ali, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficais firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Então, sempre vai optar pela verdade, nunca pela mentira, mesmo que isso lhe custe algo. A verdade é necessário diante de Deus. Ele sabe e conhece tudo, mas ele quer que nós não venhamos ficar presos às ofensas, que nós não venhamos ficar presos à acusação, mas que nós venhamos colocar toda a verdade clara diante dele. E alcançados os pés da preparação do evangelho da paz, isto é, ler a palavra, buscar no Senhor, tomando sobretudo o escudo da fé,
com a qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então é pela fé que nós lutamos, não é pela nossa força, pelo merecimento, não é por nós, mas é pelo que Jesus fez naquela cruz. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, quando fala da palavra de Deus, é ela que salva, cura e liberta. O capacete da salvação é a renovação da nossa mente em Cristo Jesus, que ele já fez tudo por nós. Orando, verso 18, em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Nós temos que orar por nós e por todos os nossos irmãos em Cristo, para que eles não venham cair. Mesmo aquele que você fala, ai, fez alguma coisa para mim. Não foi ele, foi o espírito maligno que está tendo legalidade na vida dele, né? Que nós não venhamos desejar a queda do nosso irmão, porque nós somos chamados para acrescentar ao reino de Deus e não para nós diminuirmos, em nome de Jesus, amém? Então nós devemos lembrar também que existem as heranças espirituais, e essas heranças, porque nós estamos falando de coisas que agem no mundo espiritual, né? Então, muitas das vezes, quando fala principados e potestade contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, eles agem com legalidade, eles agem com... Como a gente disse aqui, que eles têm uma hierarquia, eles agem por hierarquia, eles agem no domínio, né? Eles agem também na região celestial, né? Eles agem no mundo espiritual e também ele tem legalidade no mundo físico, quando nós estamos dando legalidade para ele agir, né? Aí é quando nós vamos deixar as nossas emoções, muitas das vezes, falar mais alto. E quando fala dos dominadores deste mundo, fala sobre os domínios, governos, príncipes deste século, desse mundo, que são controlados pelas forças espirituais da maldade, que são ali, né? Quando nós vamos falar dos pecados de território, nacionais, são inimigos nossos espirituais que agem de forma territorial. São erros históricos, injustiças, sistemas, né, de iniquidades, corrupção, violências institucionais, né, da nação em que nós estamos, ou de uma nação, né? Então, isso afeta também a mente, o histórico espiritual de um povo. Talvez um povo que sempre acha que, nossa, às vezes quando declaramos, ou um líder declara que a nação é fraca, que a nação é isso, que o povo não vai dar em nada. Quando declaramos isso, nós vemos muito isso no Brasil. É um país tão abençoado, tão próspero, mas o povo continua a dizer, querendo desistir desse país, dizendo que nós não somos abençoados, que aqui nada dá certo. Então, quando o ser humano fala isso, né, tá repreendido no nome de Jesus. Nós temos que declarar que o nosso país é abençoado, que nós somos prósperos, que tudo vai dar certo. Nós temos que também lembrar os erros históricos, né, quando se teve também aqui muita injustiça nessa terra, quando pegaram os moradores anteriores, os índios, quando trouxeram escravos, né? Então, quando houve a injustiça, quando teve também derramamento de sangue, quando existe a corrupção, nós temos que pedir perdão. Nós, como povo de Deus, nós temos nas nossas orações pedir perdão ao Senhor. Nós temos que abençoar aqueles que estão na liderança, porque Deus diz que cada um tem o líder que merece, que nós venhamos pedir para que nós venhamos ter líderes segundo o coração de Deus, que nós venhamos pedir para que aquilo que tem agido no mundo espiritual das trevas, né, que tem agido em pessoas, possam cair, ser destronados no nome de Jesus. Também vamos falar sobre aqui, né, os espíritos que agem de forma geracional, familiar, que são de gerações, né, futuras, gerações
momentâneas e gerações passadas. Então, o que são heranças? São aquelas que nós vamos deixar, que fala que nós vamos deixar para nossos futuros, né? Nossa futura geração. Ou quando deixaram para nós essas gerações, né? Antepassadas, deixaram ali para nós uma herança espiritual. Então nós temos que tomar cuidado, nós temos que ver que as consequências dessas heranças espirituais podem ser boas ou podem ser ruins, né? Então, as escolhas dos nossos antepassados, tanto dos nossos líderes quanto daqueles que vieram antes de nós, quando se refere à nacionalidade, a país, isso também engloba os hábitos culturais e familiares. Pode ser também heranças que veio até nós devido a injustiças de líderes, né? Quando fala de nacionalidade, mas também quando fala de geração familiar, quando fala dos nossos antepassados, que é de sangue. Então nós temos que destronar também, aleluia, esses tronos que ainda estão de pé na nossa vida, na nossa família. Às vezes houve derramamento de sangue, houve aborto, houve, né, ali algo, assassinatos, houve ali coisas que não agradou o coração de Deus, que não agrada o coração de Deus. Às vezes vem de um comportamento de idolatria, que vem de um comportamento de individualismo. É necessário quebrar aonde sempre houve na família ali, né, falência, né, espiritual, onde houve falência no matrimônio. Então nós temos que destronar, temos que olhar, buscar em oração, fazer uma análise, um mapeamento, o que é necessário, Senhor, ser quebrado, o que é necessário, Pai, nós destronarmos na nossa vida. Qual o comportamento que eu tenho tido que desagrada ao Senhor, Pai? Eu peço perdão. Nós temos que falar assim a Deus de todos os pecados, né, que talvez eu não tenha conhecimento, mas eu abro mão. Nós temos que reconhecer essa herança. Às vezes a gente tem que olhar na nossa família, às vezes houve legalidades ali que está atrapalhando o nosso desenvolvimento. Então nós temos que tomar posse daquilo. Para você tomar posse de uma herança, você tem que ir, né, reconhecer que você é filho, ir no cartório, fazer tudo certinho os trâmites. Assim também é no mundo espiritual. Nós temos que reconhecer aquela herança. Senhor, eu reconheço que meus pais falharam, pecaram, me tiveram. Eu, no caso, eu não fui fruto de um matrimônio, né, correto ali. Foi de uma união, mas não foi de um matrimônio, né, aonde não tinha a bênção de Deus, né? Era como os filhos bastardos. Minha mãe não estava casada no papel. Então, assim, tudo isso traz uma legalidade. É necessário nós entendermos. Meu pai veio de casamentos falidos, minha mãe também, onde houve muita coisa errada, muita briga, muita discórdia, bebidas, né, prostituições. Então, nós temos que olhar aonde está o erro e nós reconhecemos, Senhor, eu tenho essa herança, mas eu reconheço ela e eu abro mão dela no mundo espiritual. Eu peço que o Senhor destrone ela na minha vida, na minha casa, para que os meus filhos não venham herdar isso, porque meus filhos têm a mente do Senhor, têm a mente de Cristo. Eles nasceram para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. O Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Então é necessário nós reconhecermos as heranças espirituais para que nós venhamos abrir mão delas em nome de Jesus. E quando fala de espíritos familiares também, são referentes a repetições de padrões e comportamentos, vícios, desordens emocionais e espirituais, né, que são passados de geração em geração. Isso ocorre tanto por ensinamentos e traumas herdados. Às vezes alguém te ensinou, olha, Jesus fala, quando alguém bater em você, dá outra face, mas muitas das vezes nós somos ensinados a revidar, a buscar. E eu vou dizer, né, quando nós reconhecemos e falamos, nós estamos destronando e quebrando as legalidades que nós damos no mundo
físico e espiritual. Esses dias eu estava assistindo uma série e aquilo começou a incitar em mim um sentimento de vingança, de autojustiça, né? E eu ainda falei, Senhor, o Senhor já tirou isso de mim e está voltando a revolta dentro de mim. E eu tive que reconhecer que eu abri essa brecha espiritual, pedir perdão a Deus e então quebrar, tirar, pôr por terra em nome de Jesus. Não é legal. Nós temos que tomar cuidado, que às vezes parece que é só um filme, uma minissérie, que é só algo simples, mas aquilo causa em nós, muitas das vezes, uma abertura, uma brecha para que nós venhamos viver o velho homem e a velha mulher. Então é necessário nós reconhecermos a nossa falha, assim como eu estou dizendo que eu reconheci. E então esse inimigo, essa abertura, essa autojustiça, ela é destronada no mundo espiritual, para que nós não venhamos estar refém, né, à acusação do maligno, porque o pai da mentira, o acusador, é o inimigo da minha e da tua alma, é o inimigo de Deus. Então nós temos que entender que tem coisas que são ensinadas para nós, trazidos de geração em geração, a não suportar, a não buscar, a idolatrar, a fazer coisas que não agradam ao coração de Deus. E traumas também herdados, traumas que nós trazemos às vezes pela falta de amor, pela falta de cuidado, né? Quando nós somos ali, muitas das vezes, perseguidos desde pequenos, quando nós somos rejeitados, quando nós somos, às vezes, até mesmo abusados, tanto psicologicamente quanto fisicamente. É necessário olhar para esses traumas e reconhecer, Senhor, eu não quero essas ofensas, eu entrego para o Senhor, Pai, eu quero esvaziar de mim tudo isso que tem trazido angústia, depressão. Então, a depressão é coisa passadas que você não vai ter como controlar. Né? A depressão, ela te rouba a paz e você fica presa em um passado. Você fica preso nos traumas antigos. Mas quando você decide viver, virar página, entregar a tua vida a Deus, você abre mão de todo o trauma, de toda a autojustiça, de toda, né, comiseração da alma, onde você fica preso a tudo aquilo. Mas é necessário você ter entendimento, que é necessário reconhecer aonde foi dada a brecha, onde foi que você caiu. É necessário, né, você entender que às vezes são coisas que vêm familiar, às vezes é quando você ainda estava no ventre da tua mãe. Então você vai orar, vai clamar, vai falar, Senhor, eu não aceito essa legalidade, eu não aceito essa herança, eu reconheço ela, Pai, mas eu não aceito no nome de Jesus. Então nós temos que ver essas brechas que foram abertas, né, às vezes que veio de geração, história familiar, que você não deixe isso continuar, que você não deixe isso prevalecer na tua vida, nem na vida dos seus. Você não deixe isso ter legalidade na tua vida, em nome de Jesus. Em Salmo 115, aleluia, em Salmo 115, louvado seja o nome do Senhor, do verso 2 ao 8, vai falar assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dai glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Então acho tão lindo, porque já começa dizendo não a nós, não nós. Nós somos nada, somos merecedores de nada, que o nosso eu, o nosso ego cai. Aqui já começa por aí, que quando o homem olha muito para ele, o que eu posso, o que eu acho, o que eu consigo, aí já não dá certo em nome de Jesus. Então nós temos que fazer como esse salmista. Porque dirão as nações, onde está o teu Deus? Então muitos vão olhar para nós, talvez olhar a nossa situação e dizer, onde está o teu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, mas tudo o que lhe apraz. Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Deus faz tudo o que ele quer. Nada foge do controle. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Então, o ídolo do mundo é obra feita por mão de homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Então, veja,
Um ídolo, uma imagem, algo feito por mão de homem não tem vida, não tem poder, eles não escutam, eles estão cauterizados ali. Tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, tem som, nem som algum sai da sua garganta. Tornam-se semelhante a eles os que lhe fazem e todos os que neles confiam. Então, olha, veja o que a palavra de Deus está dizendo, que torna-se semelhante ao ídolo todo aquele que idolatra aquele ídolo e aquele que construiu aquele ídolo. Então, a gente vê muitas pessoas com as mentes cauterizadas. Uma das coisas que a idolatria traz é o isolamento, é a frieza espiritual, é a solidão. Muitos às vezes nem conseguem se casar porque está na idolatria, né? Ó, confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Aqueles que confiam no Senhor, eles recebem as bênçãos de Deus. Nós podemos aprender nesse salmo, né? Aqui, que a principal mensagem é que as pessoas que dedicam suas vidas, o tempo e serviço e confiança às coisas sem vidas, espiritualmente mortas, acabam se tornando vazias, insensíveis espiritualmente, mortas como os próprios ídolos. Então, muitas pessoas se tornaram assim, insensíveis, frias espiritualmente, porque uma vida inteira serviram a ídolos, a coisas que não têm vida, coisas que não acrescentam, como, por exemplo, às vezes você ficar remoendo coisas do passado, que é a depressão. Você fica como? Sem vida, depressivo, né? Triste, angustiado. Ou quando a pessoa serve a ídolos e fica naquela, ela acha que ela tem que ser santa, mas quieta, calma. Mas na verdade ela está com a mente cauterizada, está numa frieza espiritual. Aquilo não representa humildade. Aquilo só representa o quanto ela está aprisionada a coisas que às vezes veio de geração, que veio familiar, que veio por cultuar ou servir deuses, mas a pessoa não reconheceu que precisava abrir mão daquilo. E isso está muitas das vezes, né, travando a vida dela, está travando o processo de Deus na vida dela. Então nós devemos identificar por onde o mal está vindo e quebrar esses ídolos, quebrar essa idolatria e haver arrependimento. Primeiro, o que nós devemos fazer? Reconhecer o que ocupou o lugar de Deus no nosso coração, né? Hoje em dia, raramente vai ser estátuas. Não é um ídolo na mão, mas é um ídolo no coração. Geralmente são validação. Você fica esperando a validação de alguém. É o controle, você querer estar no controle de tudo. Isso também é uma idolatria. É o dinheiro, o Deus Mamon. A pessoa, ela coloca o dinheiro em primeiro lugar. Relacionamentos. Muitas vezes a pessoa coloca confiança no companheiro, no marido, na esposa. E começa a idolatrar um filho, o trabalho. Ou o ego próprio da pessoa. Eu fiz, eu consigo, eu posso. Isso também é uma idolatria. Então, para identificar, primeiro passo é perguntar: onde, Deus? Onde, Pai? Eu gasto mais o meu tempo? Onde eu tenho gastado mais o meu tempo? Pensando e buscando segurança em coisas? É emocional? No que mais eu tenho pensado? Onde eu tenho posto a minha confiança? O primeiro passo é você perguntar: aonde mais você tem gastado o seu tempo e a tua mente? Preocupações? É pensamentos? É distrações? É querendo remoer? É querer autojustiça? É vingança? Onde você tem gastado o seu tempo? Esse é o primeiro passo. Você tem gastado mais o teu tempo com as coisas materiais ou com as espirituais? Segundo passo é confessar, é você admitir que essas coisas que têm ocupado mais lugar na tua vida, elas têm te trazido ansiedade, desespero, que elas têm te afastado de Deus e do propósito de Deus, e pedir perdão por ter buscado nessas coisas a sua segurança e não em Deus. Você buscou em coisas que não pode te fazer nada, mas que você tem que entender, pedir perdão, Deus, reconhecendo, somente o Senhor pode fazer por mim.
Então, ali você já está destronando o inimigo. Segundo, né? Colocar Deus no centro da sua vida. É necessário colocar Deus. Agora já, assim, você reconheceu qual que é a legalidade na tua vida, confessou, agora é necessário você colocar Deus no centro da sua vida, porque o nosso coração, ele nunca vai estar vazio. É necessário você desocupar dos lixos, da tristeza, da depressão, da falta de perdão, e você começar a se encher do Espírito Santo de Deus, se encher de Deus, de louvores, de música, que adora ao Senhor, da palavra. É você ocupar-se com as coisas do reino de Deus. A palavra de Deus em Ezequiel 36, 26, diz que Deus, ele substitui o coração de pedra por um coração de carne. Deus, ele faz isso, mas é necessário nós permitirmos, nos enchermos das coisas do reino de Deus. E ele troca o coração de pedra, ele substitui por um coração de carne. É lindo, né? Às vezes o homem pode estar assim, com o coração pedrificado, mas Deus substitui. E para você trocar esse coração, você tem que mudar seus hábitos, né? Falar, eu sirvo Deus. Mas, não, tem coisa que eu não aceito, eu não quero mais. Não, é a palavra de Deus, eu vou buscar entendimento no Senhor. Outra coisa que é necessário para Jesus, para Deus estar no centro, é ser grato. É ser grato a Deus. Porque a idolatria, ela nasce de uma insatisfação. Às vezes você está insatisfeito com algo. E aí você começa a buscar na força do teu braço. Então, ser grato a Deus em tudo, todos os dias, isso nos manterá longe de qualquer idolatria. É você ser grato a Deus pelo ar que você respira, é você ser grato a Deus pelas coisas que você tem. Então, você vai estar satisfeito em nome de Jesus. Terceiro, romper-se com o isolamento. Às vezes, nós nos isolamos. E a idolatria gera egoísmo e solidão. E é onde a pessoa se torna fria e insensível. Para ser curado, é necessário se lançar aos cuidados de Deus. Mesmo que isso pareça, né, te deixar vulnerável. Mesmo que isso pareça que não está funcionando. Mas é necessário você entender que Deus está no controle. Então, para romper com o isolamento, é necessário você se entregar nas mãos de Deus e deixar Ele estar no controle, mesmo que você se sinta vulnerável. Servir ao próximo. Isto vai ajudar você a tirar o foco de você e ajudar outras pessoas. E curar essa frieza de uma forma rápida, porque quando você está sensível à dor do próximo, você é curado emocionalmente. Você começa a ser sensível novamente ao Espírito Santo de Deus. Então, servir ao próximo, isso não quer dizer só dentro de um templo. É você mandar mensagem, é você perguntar como a pessoa está, é você orar por ela, é você interceder por ela, é você ir fazer uma visita. Então, nós temos que procurar servir ao próximo. Buscar ajudas reais. Muitas das vezes é necessário buscar ajuda, participar de uma comunidade, de uma igreja que tem a mesma fé no seu Deus Criador, né? Saudável, uma fé saudável. Compartilha a sua luta com pessoas de confiança. Compartilhe com pessoas que também vai ajudar você a guerrear e sair do isolamento. No início vai ser estranho, mas creia, é uma decisão necessária que nós temos que tomar. É uma decisão, né? Romper a barreira e falar, e buscar ajuda. Então é necessário romper o isolamento, é necessário servir, é necessário buscar ajuda, é necessário, né, você exercitar a sensibilidade com o Espírito Santo de Deus, que é cultivar hábitos diários, porque não foi de repente que entrou a frieza espiritual na tua vida. Então, não vai ser de uma hora para outra, é necessário você recuperar esse tempo perdido com Deus, com o Espírito Santo de Deus. A oração sincera é falar com Deus sobre a sua frieza, é você falar, Deus,
rompa em mim. Estou me sentindo assim, ó, um sepulcro caiado. Eu estou sentindo um coração de pedra. Então me transforma. Então, mesmo que isso pareça mecânico que eu tô falando, mas você está ali destronando uma legalidade na tua vida. Creia, a oração tem valor para Deus. Silêncio. Como assim? Era para eu sair do isolamento e agora eu tenho que silenciar. É silenciar a si mesmo, as vozes que tem falado na tua cabeça, é silenciar as palavras do mundo. Separe momentos do seu dia para ter intimidade com Deus. Momentos sem distrações nenhuma, momentos sem televisão, sem celular, momentos só você e Deus. Acalme o seu coração e a sua mente para ouvir a Deus. É necessário ouvir a Deus. Em Romanos, capítulo 1, glória a Deus. Em Romanos, capítulo 1, eu vou ler alguns versos só. Diz assim, ó. Porque o céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. Porque o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu. Então, o homem, quando ele não quer dar ouvido a Deus, ele começa a ficar com o coração insensato e escuro, maldoso. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então, o homem, quando se acha muito sábio, ele se torna louco. Nós temos, então, que voltar ao Senhor. E mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem, corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. E quando o homem aqui começa a adorar outras coisas que não é Deus, buscarem outras fontes que não são Deus. Pelo que também Deus os entregou à concupiscência do seu coração, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Então, quando o homem ele se afasta de Deus, Deus permite. Quando o homem tem consciência e ele decide não servir a Deus e dar tudo à sua carne, Deus permite ele dar tudo à tua carne. Deus permite ele se corromper e cair. Então é necessário buscar em Deus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, obrigada por essa palavra, obrigada pelo teu direcionamento, guarda, livra-nos, Senhor, de todo mal. Pai, repreende a fúria do inimigo, que venha a ser destronado todo espírito maligno, toda a hoste espiritual da maldade que tem tido legalidade nessa vida, nesse lar e nessa casa, em nome de Jesus, para que o melhor do Senhor venha fluir na vida do meu irmão, da minha irmã, que o Senhor esteja no controle da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.